Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje iremos continuar o processo de cotagem e anotação do galpão para a reprodução de suínos. Vinheta. Muito bem, vamos retornar ao projeto em AutoCAD. Eu já estou aqui na camada cotas, eu vou começar a fazer as cotagens das janelas. Então vou dar um zoom aqui na região de trabalho. Primeiro vou colocar uma linha de chamada, então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou colocar uma linha saindo do meio dessa aresta, clico. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 40 centímetros, 0,4. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter para finalizar o comando linha. Eu vou lá no botão inserir e vou localizar o bloco cota janela escala 1:50. Clico. Vou deixar esse bloco estacionado aqui nesse ponto. E aí ele me pergunta qual é a altura do peitoril, 1,80. Depois a altura da janela, 1,00. E o comprimento da janela, 1,50. Ok. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui e eu vou colar na extremidade da linha de chamada. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o bloco junto com a linha de chamada. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. E eu vou deixar colada exatamente na janela ao lado. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a parte de baixo do galpão. Vou deixar esse bloco estacionado aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade. E eu vou colocar aqui no meio desta aresta da janela. Comando mover novamente, vou selecionar todo o bloco. Enter para finalizar a seleção. Vou clicar aqui nessa extremidade e aí eu vou colar aqui na outra extremidade da linha de chamada. Eu agora posso ir lá no comando copiar, vou selecionar todo o bloco com a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa linha aqui, e eu vou colar exatamente aqui no meio da janela ao lado. Vou aproveitar que eu estou ainda dentro do comando copiar, vou deixar esse bloco estacionado aqui próximo a essa janela. Enter para finalizar o comando copiar. Trata-se da mesma janela, então vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco com a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, por exemplo, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco com a linha de chamada, Enter, ponto base vai ser a extremidade da linha de chamada, e eu vou colar no meio dessa aresta da janela. Vamos diminuir o zoom, vou copiar esse mesmo bloco para a janela oposta. Enter para finalizar o comando copiar, e eu posso deletar o bloco que ficou aqui a mais. Seleciono, delete. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer o processo de cotagem das portas, então vou dar um zoom aqui na porta do depósito, por exemplo. Vou lá no botão inserir, vou localizar o bloco cota porta 1:50, cursor na área de desenho. Eu vou deixar esse bloco estacionado aqui nesse ponto, vou informar o tamanho da porta, 0,80 de largura e 2,10 metros de altura, ok? Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser aqui no meio do bloco, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. É importante que o sentido dos números acompanhe aqui o sentido da cota. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser exatamente aqui no meio do bloco, que vai ser um pouquinho à esquerda do X. Ferramenta ou Snap de Enter, ponto base. Ponto base eu vou pegar um meio entre a maçaneta e essa extremidade. Então, para isso, depois do comando D, eu vou digitar o comando MID2. Enter. Primeiro ponto do meio, vou pousar o cursor nessa extremidade e caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Segundo ponto do meio vai ser a extremidade oposta. A partir desse ponto, então, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros, 0,1, sinal de menor. Como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter.
Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, de novo, eu vou pegar exatamente aqui no meio do bloco, que é um pouquinho para a esquerda do X, vamos diminuir o zoom, e aí eu vou colar aqui nessa porta, exatamente da mesma maneira que eu fiz na porta anterior. Então, ferramenta Snap D, em seguida, ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade, segundo ponto do meio eu vou pousar o cursor nessa quina e caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar nesse ponto. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.1, sinal de menor, como estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Vou chamar o comando copiar novamente, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base agora pode ser essa quina aqui. E aí eu vou colar na mesma quina lá no lavabo. Vou aproveitar que eu ainda estou dentro do comando copiar, vou deixar esse bloco estacionado aqui em cima. Enter para finalizar o comando copiar, comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser aqui no meio, e eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Comando copiar novamente, seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base um pouquinho acima do X, vamos diminuir o zoom, ferramenta Snap D junto com a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio, vou pousar o cursor nessa extremidade e caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Segundo ponto do meio vai ser essa extremidade aqui. A partir desse meio, arroba, eu vou caminhar 0.1, sinal de menor, como agora estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vou lá para outra bandeira. Vamos aumentar aqui o zoom. Ferramenta Snap D, Enter. Ponto base pode ser aqui o meio da porta. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.1, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Vamos diminuir o zoom, vou lá para a porta oposta e vou repetir o mesmo procedimento. Ferramenta Snap D, Enter, MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio, eu vou pousar o cursor nessa quina da maçaneta e caminhar para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Segundo ponto do meio vai ser a quina oposta. A partir desse ponto, eu vou caminhar arroba 0.1, sinal de menor. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Vamos diminuir o zoom. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa porta. A partir desse ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.1. Como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer a cotagem das portinholas, então vou dar um zoom aqui nessa região. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aqui um pouquinho à esquerda do X. Vamos diminuir o zoom. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa porta. Clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.1, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Vou fazer a mesma coisa com a outra porta. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser o meio da portinhola, clico, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.1, sinal de menor, como eu estou indo agora para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos corrigir a medida desses dois blocos, duplo clique no bloco. No lugar de 0,80, a portinhola, na verdade, ela tem 0,70 metros de largura. A mesma coisa com o outro bloco. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar os dois blocos, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar, por exemplo, o meio da portinhola da esquerda. Vou clicar aqui nesse ponto, vamos diminuir o zoom e vou colar nos mesmos pontos das demais portinholas. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer o processo de anotação com os nomes dos cômodos, só que para isso eu preciso saber cada uma dessas áreas desses cômodos. Então eu vou sumir temporariamente da tela, vou lá na ferramenta medida,
e vou pegar a opção área. Vamos dar um zoom aqui, por exemplo, no depósito e vamos pegar a área do depósito. Enter. A área do depósito é de 13,60 metros quadrados. ESC. Vamos repetir o mesmo procedimento agora com o consultório veterinário. Então, ferramenta, medida, área, cursor na área de desenho. E eu vou clicar exatamente nas quinas. Enter. 10,05 metros quadrados. ESC. Vamos pegar agora a área do lavabo. Ferramenta, medida, área, cursor na área de desenho. Vamos clicar nas quinas. Enter. 3 metros quadrados. ESC. Vamos diminuir o zoom. Vamos pegar agora todo o corredor central. Ferramenta, medida, área, cursor na área de desenho. Vamos clicar nas quinas. Enter. O corredor central tem 44 metros quadrados. ESC. Vamos diminuir o zoom. Vamos agora pegar uma baia para fêmeas. Ferramenta, medida, área, cursor na área de desenho. Vamos clicar nas quinas. Enter. 12,58 metros quadrados. ESC. Vamos diminuir o zoom. E agora vamos pegar uma baia para machos. Ferramenta, medida, área, cursor na área de desenho. Vamos clicar nas quinas. Enter. A baia para machos tem 6,80 metros quadrados. ESC. Duplo clique no scroll do mouse. Posso retornar com a minha imagem à tela. Eu agora vou lá no menu de camadas e vou passar para a camada texto ambientes. Vou expandir a ribbon anotação e no lugar de ambientes 1 para 100, o estilo de texto vai ser ambiente 1 para 50. Clico. Cursor na área de desenho. Vamos começar então com o depósito. Vou lá nas ferramentas de texto, vou pegar a opção linha única, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, ele me pergunta o ângulo vai ser 0. Vou acionar o Caps Lock e vou digitar a palavra depósito. Enter. Entre parênteses, a área do depósito. 13,60 espaço metros, Alt GR 2 metros quadrados. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou clicar aqui no consultório veterinário. Então, vou dar aqui um clique e vou digitar a palavra consultório veterinário. Enter. E vou entrar com a área. 10,05 espaço metro, Alt GR 2. Fecha parênteses. Vou dar um pequeno espaçamento aqui para poder tentar centralizar esse texto. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o lavabo. Vou clicar aqui nesse ponto e vou digitar lavabo, enter, abre parênteses, 3,00 espaço metro, Alt GR 2, fecha parênteses. Vamos diminuir o zoom, vamos aqui para o corredor central, vou clicar aproximadamente aqui nessa região, clico, escrevo corredor, enter, central, enter, entre parênteses, 44,00 espaço metro, Alt GR 2. Fecha parênteses. Vou clicar aqui nesse ponto e vou centralizar a palavra central. Vamos diminuir o zoom. Vou vir aqui para baia para machos. Vou clicar aqui nesse ponto e vou digitar baia para machos. Vou colocar um número, 01. Enter. Abre parênteses, 6,80 espaço M, Alt GR2, fecha parênteses. Vou voltar aqui o cursor um pouco. Vamos dar um espaço, vamos centralizar esse texto. Vou clicar aqui na baia para fêmeas e digitar o texto. Baia para fêmeas. Enter. Abre parênteses, vou digitar a área. 12,58 espaço metro, Alt GR2, fecha parênteses. E aí eu vou centralizar o texto.
Clico, Enter para finalizar a ferramenta texto linha única. Vou fazer aqui uma pequena correção, vou dar um duplo clique aqui nesse texto e vou digitar espaço 01. Clico do lado de fora, clico no texto aqui de baixo e vou dar mais alguns espaços para poder centralizar o texto. Clico do lado de fora, pressiono ESC. Vou diminuir o zoom, vou dar uma centralizada nesse texto em relação a essa área que eu tenho aqui. Então, vou chamar o comando mover cursor na área de desenho. Vou selecionar os dois textos, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aproximadamente no meio desse bloco que eu tenho aqui. Ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina que eu tenho aqui. Segundo ponto do meio, eu vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando e vou clicar aqui nessa aresta. Vou repetir o mesmo procedimento com o texto que eu tenho aqui. Comando mover cursor na área de desenho. Seleciono todo o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aproximadamente no meio desse bloco de textos que eu tenho. Ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio, vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando, vou clicar aqui nesse ponto. Segundo ponto do meio, vou clicar aqui nessa extremidade. Vamos diminuir o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar os dois blocos. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio desse pilar que eu tenho aqui. Eu vou colando exatamente no mesmo ponto nas demais baias. Vou dar um zoom aqui. Vamos diminuir o zoom. Eu vou deixar ele estacionado aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos aumentar o zoom. Vou repetir o mesmo procedimento de centralização que eu fiz com as baias lá de baixo. Então, vou chamar o comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aproximadamente no meio do bloco, vamos diminuir o zoom, ferramenta MIDI 2, Enter, primeiro ponto do meio, vou pousar o cursor nessa extremidade, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, segundo ponto do meio, vou clicar aqui nesse ponto de cima. Enter para finalizar o comando copiar. Deveria ter utilizado o comando mover, mas basta apagar o texto que ficou atrás. Delete. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora com a baia das fêmeas. Dessa vez eu vou utilizar o comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser no meio desses dois textos. Vamos diminuir o zoom, vou colar aqui nessa baia, ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. Segundo ponto do meio, pouso o cursor nessa extremidade, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. E aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Comando copiar. Seleciono os dois blocos de textos. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do pilar. E aí eu vou colando no meio dos pilares sequentes. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos agora retornar lá na primeira baia para macho, baia para macho 1, baia para fêmea 1, aqui vai ser 2. Próximo conjunto, 3. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 5. Aqui essa baia vai ser a 6. E essa baia para machos, na verdade, é a baia para monta. Então vamos deletar esse texto e vamos escrever a palavra monta. Clico, vou clicar aqui no texto de baixo e vamos centralizá-lo dando o delete. Clico, ESC,